Glória a Deus, queridos, amém? Estou ali falando com o pastor Nelson, nosso noivo não, né? Noivo dele, o noivo da igreja é Jesus, amém? A misericórdia, o pastor Nelson. Queridos, quantos aí amam o Senhor, amém? Deus é bom. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 1. Quem aí ama a palavra de Deus, diga amém. Amém, glória a Deus. Tem que ler, viu, queridos? Quem ama a palavra de Deus tem que ler. Quantos estão dizendo que amam a palavra e estão por fora? Isaías 1 foi leitura do nosso circuito 4x4 aí. Aqueles que têm acompanhado aí o Kingdom aos sábados, eu estou sempre pregando dentro do circuito 4x4. E como Deus tem falado comigo, né, queridos? Não só toda semana, mas todo dia uma palavra nova, uma palavra mais edificante que o Senhor, Ele tem para nós. Isaías 1, eu quero ler alguns textos, queridos, então acompanha comigo aí, a hora que nós vamos ler o 3 e o 4, e depois vamos pulando, e eu vou orientando a igreja aí. Isaías 1, versículo 3, a palavra diz assim: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Verso 10, agora, se porventura está dando alguma diferença de palavras aí, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, mas o sentido é o mesmo. Isaías 1, 10, verso 10 e 11 nós vamos ler. Assim diz a palavra: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Para finalizar agora, lá no verso 16. Isaías 1 ainda, verso 16 até o 20. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça e acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defenda a causa da viúva. Venham, vamos juntos refletir, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos voltar nesse texto algumas vezes. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Se você crê e quer que o Senhor fale ao seu coração, peça para que Ele fale. Deus, no nome de Jesus, aqui está a Tua palavra, aqui está o Teu povo, Deus, e nós queremos beber da Tua água. Nós queremos, Deus, que o Senhor se mova em nós queremos sair daqui hoje, Deus, mais parecidos com Cristo, Deus, mais poderosos na Tua palavra, mais transformados pelo Senhor. Por isso tenha liberdade, Espírito Santo, atua no meio do Teu povo, não só nesse espaço geográfico, mas no interior, no íntimo de cada um, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, quem está acompanhando a leitura de Isaías no circuito 4x4 já se depara com um texto numa pegada mais nervosa do Senhor. Isaías, ele recebe essa palavra do Senhor num período de tempo bem diferenciado e atípico. Israel, os dois reinos, tanto o reino do norte como do sul, estava num tempo de prosperidade muito bom.
vivendo muito bem, tudo dando certo materialmente, a nação ali, mas o que nós vemos é que isso começa a mudar. O que nós percebemos é que, diante de um período que era para ser de paz e de bênção do Senhor, a nação começa a uma grande decadência moral e espiritual. E é interessante, queridos, que ao ler Isaías, eu me identifico tanto com o período que nós vivemos hoje. Eu percebo que muitos irmãos vão ler o Antigo Testamento e acham que ali está uma palavra longe demais, distante demais do que é a nossa realidade, mas em quantos momentos eu não vejo ali Deus revelando situações que acabaram de acontecer. Quantas vezes ali eu não vejo também a graça de Deus sendo revelada. E o tema dessa ministração hoje, queridos, é um convite para viver a graça do nosso Deus. A graça de Deus é o melhor lugar para se estar, amém, querido? A graça de Deus não é um lugar que eu chego, consumo, bebo um pouco e depois saio, e quando eu precisar de novo eu volto. Não, queridos. A graça de Deus é o lugar que a igreja deve estar. E o que eu percebo aqui é que Israel começa a sair dessa graça. Israel tão conhecedora de um Deus santo. Queridos, você vai vendo ali no Antigo Testamento os detalhes para se buscar a Deus, as roupas, a forma de se achegar, não era qualquer tipo de oferta, o templo, o prédio da época não era de qualquer jeito, tinha materiais específicos, medidas, tudo passado por Deus. Era um Deus que estava mostrando sim a sua santidade. Deus se revela como esse Deus santo para Israel, e eu quero te dizer, querido, ele não mudou, amém? Deus, ele se revela como Deus santo para uma nação pecadora, e isso não mudou. Deus, ele continua sendo santo, e é urgente para nós olharmos a nossa realidade. É urgente para nós, enquanto povo de Deus, nós olharmos para a nossa vida, queridos, analisarmos e tomarmos uma postura diante disso. Eu não sei se você acompanhou bem nesse resumo do texto aqui. Deus, ele começa essa exortação. Deus, ele fala como estava sendo a vida daquele povo, e ele termina fazendo um convite. E nessa noite, queridos, eu, pegando essa profecia, essa fala do Senhor aqui, eu quero trazer alguns olhares diante dessa realidade de Israel, para que nós possamos também enxergar a nossa vida e tomarmos uma atitude ao final dessa mensagem. Quantos estão aqui comigo? Amém, queridos? E o primeiro olhar que eu quero trazer para a igreja, queridos, é um olhar para a situação de Israel. Como eu disse, querido, ao ler Isaías 1, não que Deus, ele é permeado por emoções, mas às vezes a forma que Deus fala com o povo mostra uma seriedade, mostra um peso, e Deus começa a falar com Israel que era um absurdo. Isaías, usado e inspirado por Deus, ele usa algumas palavras e ele fala: até o boi reconhece o seu dono. Mas Israel não tem conhecido quem é o seu Deus. Isaías, ele é mais enfático, e ele fala: nação pecadora. Ele intitula aquele povo com o pior cargo ou título que tinha ali, governadores de Sodoma, povo de Gomorra. Nós sabemos, Sodoma e Gomorra, querido, foi uma nação que foi destruída pelo Senhor, tamanho era o seu pecado. E quando eu olho para essa situação de Israel, queridos, eu vejo um povo que diz que conhecia a Deus, mas parecia não conhecer. Israel constantemente, queridos, é chamado de povo de Deus.
nação santa, nação separada. E de fato, queridos, Israel era a menina dos olhos de Deus mesmo. Deus, ele fez grandes coisas, nós vemos os grandes milagres, Deus separou aquela nação, mas parece que o povo não conhecia, querido. Era um povo de Deus, mas que não era de Deus, era um povo que sabia os princípios de Deus, mas não vivia esses princípios de Deus. Queridos, isso soa muito estranho, porque a realidade das pessoas hoje, ela não é muito diferente. As pessoas dizem, eu não sei se você já teve essa experiência, mas você vai falar com alguém do evangelho, você vai pregar a palavra, a pessoa, não, eu sigo, eu creio. E não é incomum, queridos, você se deparar com coisas bizarras. Eu nunca me esqueço de uma situação, né? Deveria esquecer, mas tem coisa que é engraçada e trágica ao mesmo tempo. Eu me lembro, gente, na formatura da Dalila, de direito, a gente foi ali, e eu já vou nessas festas, querido, cheio de resistência, festa de casamento, festa de quando eu sei que o trem não é com aquele certificado 100% crente, eu já fico meio grilado, queridos. Eu falo, Deus, me segura, que senão eu vou pecar. Me segura, senão eu vou julgar. Me segura, Deus, senão eu vou subir em cima da mesa e dizer, raça de víboras, né? E eu lembro que nessa formatura, queridos, ali, eu e Dalila, estava ali comemorando e tal, e começou, querido, aquela música, tuntes para cá e para lá, a batida é até envolvente, e de repente começou aqueles caras que dançar, né, tipo go-go boy, arrancar a roupa lá, aquele negócio, eu, né, misericórdia, né, e de repente, que eu vejo uma criatura das trevas lá, né, que se dizia irmã, né, não dessa igreja, aqui na igreja todo mundo é crente, santo, amém, querido? É, irmão, vigia, né, e ela estava lá, e tundes, e vendo o homem, achando bom demais, de repente ela olha para trás, e caiu a... Nossa, tem um pastor aqui. 5 segundos depois, ela já se recompõe. Ele fala, nossa, pastor, misericórdia, né? Eu, irmã, misericórdia mesmo. Queridos, eu, sei lá, me dá raiva disso. Parece que tem hora que o povo acha que a presença do supremo pastor faz alguma diferença ali, querido. A presença que faz a diferença é do Deus que está conosco em todo tempo. Amém, queridos? E a gente vai lembrando, eu lembro de um jovem. Jovem chega lá na igreja, né, e senta lá na sala comigo, lá na outra igreja ainda, está eu e pastor Emerson. Se tiver só eu, querido, até aqui, mas quando está o pastor Emerson, né, aí o povo endeusa mais ainda, né. Pastor Emerson não é um cara que não peca, né. Eu lembro que o jovem, papo vai, papo vem, que ele solta ali, ele contando um caso, e ele solta um palavrão, mas daqueles assim. Ele soltou o palavrão e tomou um susto. Aí ele olhou para o pastor, olhou para mim e riu, né? Aí eu falei, João, mas não adianta não. Se na nossa frente está desse jeito, como que está longe, queridos? É engraçado, mas é triste. Eu estou falando aqui de pessoas que dizem conhecer o Senhor. Pessoas que, assim como o povo de Israel era nação santa, estão vivendo constantemente distanciadas do Senhor. E eu quero te dizer, querido, que o nome disso não é carne fraca, o nome disso não é pecadinho, o nome disso não é deslize, o Senhor chama isso de rebelião, de rejeição a Ele. E Deus vira para o povo de Israel e diz isso. Querido, nós não somos rebeldes a Deus, nós não rejeitamos a Deus quando nós fazemos um movimento, né, e nós imprimimos camiseta, os rejeitadores de Deus, né, e levantamos as placas, aqui ninguém busca a Deus, não gostamos de Deus, e fazemos a marcha dos que não gostam de Deus, não, querido. Nós não chegamos nesse tempo, no nome de Jesus não vamos chegar. Mas isso é sutil nas nossas vidas, querido.
é quando a nossa vida começa a se desviar. É quando nós começamos a criar uma tolerância para o mal cada vez maior. E é tão maravilhoso, queridos, quando Deus nos faz nova criatura. Quantos aqui são novas criaturas do Senhor? Amém? Nós somos novos e a nossa intolerância para o mal, ela fica zero. Eu me lembro, queridos, minhas primeiras semanas ali, quando eu virei crente de verdade. Você lembra aquele dia que você virou crente de verdade, querido? Não é aquele dia que você veio para a igreja, né? É o dia que você falou, agora o sistema é bruto. Porque eu andava, cara de espiritual, né? E a hora que vinha um negócio para estar repreendido no nome de Jesus, vigia, irmão, né? Já soltava ali, falava só a palavra de crente, né? Varão, varoa, vaso, recebe o manto, o mistério, né? Graças a Deus depois a gente volta ao normal, né, querido? Porque o povo estranha. Mas eu percebo, queridos, que com o passar do tempo, o inimigo ele é tão sutil e ele não vai chegar para a gente com algo maligno, gigantesco. Ele vai começar a pôr gotas do mal para ver se a gente aceita. É engraçado que uma pessoa que nunca bebeu, né, eles falam isso, né? Basta beber um pouquinho que se embriaga. E aproveitando a vontade de Deus é que a gente não se embriaga com nada, amém, queridos? Mas o inimigo, acho que ele pega disso e ele nos dá, ele não fala, não vou pôr muito não, porque senão ele vai tontear e vai ver o que eu estou fazendo. E ele vai pondo gotas. Aí aqueles palavrões que você deixava de falar, você começa a falar. Aquilo que você sabia que te fazia tanto mal, você corria, repreendia no nome de Jesus, agora você já não comerá, mas não é bem assim. E sutilmente, querido, nós vamos cair na carne, nas armadilhas do inimigo, e quando nós assustamos, nós estamos totalmente distantes de Deus. Totalmente, querido. E um pequeno desvio na trajetória sua com o Senhor na frente pode significar um destino totalmente diferente do que você esperava. Totalmente diferente. O que o Senhor ele quer de nós é que nós tenhamos cuidado, que nós vejamos e analisemos qual que é a nossa situação. Chegou um ponto, querido, que as consequências do pecado, elas começaram a ser sentidas pela nação. Nós não lemos, mas lá no versículo 7 de Isaías 1, o profeta fala assim, a terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo e os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros. Diante de vocês e devastados como ruína que eles costumam a causar. E às vezes que eu paro para olhar para a situação que o Brasil chegou, não só financeira, mas se a gente for analisar a crise do Brasil, ela é política, ela é financeira, ela é espiritual, ela é moral. E nós estamos enganados colocando a culpa só nos políticos, na Globo, no PT, no presidente X, Y, eu quero te dizer, querido, será que a culpa não é nossa? Ou será que a culpa é só dos políticos? E é interessante que nós analisemos a nossa situação. O primeiro olhar sobre a situação que Israel se encontrava, mas um segundo olhar que nós podemos ter é ao culto hipócrita do povo. Querido, eu não sei se você reparou quando nós estávamos lendo, mas Deus, ele bate. Deus dá uma voadora com os dois pés no sistema religioso da época de Israel. E quando você começa a ler, querido, no versículo 11, o Senhor fala, para que me oferecem tantos sacrifícios? Querido, se você ler um pouco de Bíblia, você sabe que o sistema de cultual do Antigo Testamento
Não era como hoje que nós levantamos mãos santas ao Senhor e adoramos, mas uma pessoa que queria adorar a Deus, ela tinha que levar um sacrifício de um animal. Deus havia ordenado o sacrifício, por que que Deus está perguntando para que tanto sacrifício? Não sou estranho, queridos? Deus continua e fala, olha, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Os átrios eram a região exterior do templo. É como se Deus falasse assim, ó, quem pediu para vocês virem para a igreja? E o discurso de Deus continua e soa cada vez mais estranho. Olha, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Aí começa a clarear, querido, a assembleia era o culto. Era como se Deus falasse, eu não aguento esse culto de vocês. Eu não aguento quando vocês se reúnem para me celebrar. Eu não suporto isso. O Senhor fala as suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Querido, isso aqui não era festa, farra. Isso aqui não era carpe diem white, não. Isso aqui era a festa do povo de Deus, era a conferência, como nós tivemos aqui. E Deus fala, eu odeio essas conferências, eu odeio isso aqui. Por que que o Senhor, Ele é tão duro ao falar de coisas que Ele ordenou para o povo, querido? Porque aquilo estava sendo só algo exterior, algo mecânico, algo robótico, algo para cumprir tabela, algo que não chegava e não alterava nada nos céus. Era mais um dia que, vamos lá, domingo é dia de culto, vamos no culto, né? 7 horas e contando. Que hora que acaba? Hoje é o Leandro, deve ser mais cedo um pouquinho. Ah não, hoje em fulano de tal, nosso louvor hoje foi mais rápido, glória a Deus. Nossa, mas o Dene demorou demais nos avisos. Querido, era isso, Deus condenava, olha, vocês já chegam não vendo a hora de ir embora, vocês já fazem murmurando, sem verdade, sem sinceridade, eu odeio isso. Eu odeio essa postura, eu odeio, eu não quero que isso aconteça. Isaías 1,15, olha o que o Senhor fala, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, eu não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue. Querido, eu não sei se você está percebendo a seriedade do que Deus está falando. Deixa eu traduzir para você, não adianta vocês ficarem orando, e pode orar. Eu não vou escutar, eu vou me retirar de vocês, tem muito pecado na mão de vocês. A vida de vocês está muito longe de quem é um povo escolhido, que eu escolhi. Leandro, eu não entendi. Você falou que era um convite para a graça. Nós precisamos de entender muito bem a nossa situação para a gente poder correr para a graça, queridos. Nós precisamos de entender muito bem quem nós somos sem Deus para poder correr para os braços dele. Talvez isso não está claro nas nossas vidas. Não é o ato em si que vale alguma coisa, querido, mas é o contexto. É um contexto do que está dentro de você, é a disposição, é a sinceridade, é aquilo que é vida dentro de você. É por isso que a palavra fala que Deus, Ele quer adoradores em espírito e em verdade. Querido, se Deus quisesse só adoração, todo mundo comprava uma caixinha de som Bluetooth, dava o play na música e deixava tocando lá. Se fosse adoração por adoração, Deus já tem adoração perfeita, afinação perfeita, os melhores instrumentos, os anjos que dizem santo, santo, santo em todo o tempo no céu. O que Deus Ele quer ver é um coração grato, é um coração transformado, um coração que anseia Deus. Sabe o que é ansiar Deus, querido? É ter vontade de estar onde Deus está. É ter vontade de fazer o que agrada a Deus.
é amar estar na presença de Deus, e está faltando isso, queridos. Tem pessoas que é tão agradável de você estar do lado, queridos. Eu não sei se você tem alguma amiga, alguma pessoa assim, mas tem gente que é ótimo você sentar do lado e escutar, e falar, e conversar. Agora tem aqueles que você corta a volta, sim ou não, queridos? Vigia, querido, mas tem mesmo. Eu mesmo, querido, pessoa que é PhD na vida, você sabe o que é uma pessoa PhD na vida? É aquela pessoa que ela sabe de tudo e de todos, e sabe, tudo ela sabe mais do que eu sei, e não te dá mais para conversar, não? Já viu isso? Tem gente que é ruim demais. Tem pessoa que conversa assim, aham. Essas a gente corta a volta. Agora, tem pessoa que o diálogo ele flui, é gostoso conversar, escutar, ser escutado. E assim é o nosso relacionamento com Deus, querido. Deus, Ele quer que nós tenhamos prazer nele, que vir para a igreja, ir até a sua célula. Quer dizer, eu gosto de escutá-la na minha célula. Quando todo mundo fala assim, ó, se eu não aguento esperar terça-feira, que é o dia da nossa célula, eu fico doido, eu já começo a semana lembrando da célula, e eu vejo sinceridade nisso. Não é porque eu sou bonito, querido, lá na célula, não é porque o lanche da célula é gostoso, e lá na nossa célula o negócio é violento de gostoso, mas é porque eu creio que ali há a transformação, ali há a presença de Deus genuína, querido. Nós precisamos de desejar isso. Querido, faz uma avaliação aí da sua vida, querido. Talvez hoje foi aquele dia que você acordou e já, nossa, hoje é dia de ir na igreja. Querido, se já começou assim, está tudo errado. Você já tem que acordar e, Deus, que dia maravilhoso, Deus. E você já tem que orar aí na sua casa, porque quem ama a presença de Deus não conversa com Ele só nos domingos, não. Quem ama a presença de Deus não escuta Deus só no domingo. Não, não é só no domingo, não. Tem a célula, terça, é muito pouco, querido. Se eu conversar com a Dalila só 2 vezes por semana, ela me larga. Relacionamento, querido, é amar estar na presença de Deus. O culto em Israel era um culto hipócrita, era cumprir tabela. E quando é religião por religião, a coisa vai se tornando hipócrita. Esses dias me contaram, eu não assisti, que passou uma reportagem, eu não sei em que canal, que agora que tinha os pagadores de promessa. Pessoas que você pagava para cumprir a promessa que você fez. Olha que maravilha. Eu não sei se me falaram que passou na televisão, alguém assistiu isso aí, né? Acho que existe, a Uga ali assistiu. Que aí pensa, Deus quer te dizer aqui, ó Deus, que preciso de R$1 milhão, Senhor. Se o Senhor me desse R$1 milhão, aí eu vou jejuar não sei o que lá, eu vou ajoelhar no milho, eu vou ir descalço até Belo Horizonte. Aí beleza, você ganha R$1 milhão, aí você paga 100 mil. O cara, né, estou dando uma generoso aqui, né, o cara vai, vou montar uma empresa disso. Hipócrita. Hipócrita. Aqui na CCT, todo início de ano é nossa estação da consagração, amém? E nessa estação nós oramos, nós jejuamos, nós temos período de jejum. E eu tenho medo de às vezes esse período de jejum nosso virar um período religioso, né? Que nem eu já escutei muito, não aguento mais esperar acabar para eu poder. O cara fez de coca, né? Nossa senhora, que der 00:01 eu vou tomar uma coca de 2 litros no guti-guti. Ah, querido, pelo amor de Deus. Não entendeu nada. E quantas coisas e quantos elementos da nossa vida espiritual com o Senhor não estão desse jeito, querido. Você quer ver por que talvez está? Eu estava vendo hoje, fiz uma pesquisa, o censo que eu consegui achar mais recente na Wikipedia foi o censo 2010, e fala que no Brasil nós somos, arredondando, né, 25%
protestantes, né, evangélicos, 65% católicos romanos. E o restante aí são ou sem religiões, ou outras igrejas menores aí. Eu falo, cara, vamos pegar aí, dá muito mais que a metade de cristãos. Se a gente for considerar só o cristianismo aí, e por que a gente não está vendo a nossa nação cada vez mais transformada? Por que está aumentando a violência, está aumentando corrupção, está aumentando o número de divórcios, está aumentando tudo que tem de ruim, também está aumentando. Ah, Leandro, mas a população também está aumentando. Tá, querido, está aumentando, mas se está aumentando a população, está aumentando o número de crentes também. Os crentes têm filho também. O Atos está ali, mas vai ser uma bênção, no nome de Jesus, né? O que eu quero dizer com isso, queridos? É porque tem muita gente que está vivendo vida religiosa. Religião só para Deus não basta, querido. Deus lá no céu não tem uma placa escrito católico, budista, evangélico. Deus é Deus, amém, queridos? O que Deus Ele quer de nós é vida verdadeira com Ele, querido. Não é só ir para a célula, não, querido. É ir para uma célula, mas saber que ali você vai ser transformado. É vir para um culto, querido, mas vir para receber de Deus. Você está atento no que está sendo falado aqui, queridos? Tem vezes que eu fico na mesa de som ali e me dá vontade de ter uma vara de uns 2 metros para bater na mão de um bocado de gente mexendo no Facebook, Instagram. Ah, que pelo amor de Deus, não vem no culto então não. Não, eu já escutei gente falando que tinha que pôr uma regra na igreja, tinha que ter uma caixinha para pôr os celulares ali, né? Misericórdia, que a maioria aqui vacinado já, maior de idade, todo mundo podendo ser preso já, e sendo pego com o celular. Porque não está vindo, queridos. Não está vindo para se encontrar com o Senhor de verdade. Não está vindo. E eu não estou falando só do culto, querido, mas é dia após dia, você pegar a Bíblia na sua casa e você saber que Deus vai falar com você, é você sair para trabalhar e ali você saber que você é um ministro do Senhor, é quando você vai sair para estudar e ali você ter essa convicção que Deus vai te usar para transformar realidades ali, queridos. Que me dói, me envergonha, é quando alguém fala, só mas fulano lá da sua igreja fez um negócio para mim aqui, um serviço ou trabalho. A hora que o cara fala isso, já dá uma gelada que começa no dedo mindinho, até aqui na espinha. Eu falo, lá vem. Ou então eu vou conversar com professores. Nossa, Leandro, fulano, misericórdia. Eles não falam misericórdia, né? Na escola eles usam uns negócios mais cabulosos, né? E eu sei que ele é da igreja, eu falo, nossa, tomara que ele não saiba, né? Tomara que ele não saiba, né? Que ele não é porque é ruim para mim, não, querido. É porque é uma vergonha para o nome de Deus. É uma vergonha se dizer povo de Deus. Sabe o que é a vergonha? Eu parei de falar que eu sou cruzeirense, querido. Por um lado tem Nelson, tem Dena que gosta demais de futebol, mas se você falar assim, Leandro, você torce para o Cruzeiro, eu não falo mais que torço. Eu não sei o nome de 3 jogadores do Cruzeiro, querido. E parece que hoje perdeu ainda, é nessas horas que eu acho bom, porque aí você não sofre, né? Só alegria a vida. Querido, se eu não sei nada do Cruzeiro, se eu não tenho nada do Cruzeiro, tinha uma toalha do Cruzeiro, esqueci a toalha numa viagem que eu fiz, nem dei falta já uns 2 meses depois. Eu falei, não sou cruzeirense não. Eu te falo que assume uma postura ou para de se dizer crente. Ou assume uma postura ou aceita esse convite para a graça e agora é onde eu quero chegar, querido. O último olhar que eu tenho para fazer junto com a igreja é um olhar para a proposta
de mudança que Deus faz para Israel. Glória a Deus, né, querido? Que não é só pecado, que não é só coisa ruim, não é só vergonha, é um convite: vem viver na graça, vem viver comigo. O Senhor fala para você hoje: viva comigo, viva na minha presença, é o melhor lugar para se estar, amém? E o Senhor, Ele fala algo tão maravilhoso, e Ele começa a nos dar algumas instruções. Deus, Ele vê o pecador, querido, e Ele não fica apontando o dedo para o pecador e fala: eu vou te levar para o inferno, seu vagabundo. Deus, Ele não olha para a gente quando a gente erra e fala: ah, seu sem vergonha, mais uma vez você pecou, né? Vou pôr uma doença na sua vida aqui para você aprender. Esse não é o nosso Deus, querido. O nosso Deus, Ele vê o pecador e Ele oferece graça para que nós possamos continuar, amém? Mas Ele fala dessa graça, Ele fala dessas posturas, e Ele fala: lavem-se. O profeta Isaías, ele vira para o povo e diz: lavem-se, nós precisamos nos lavar. A palavra do Senhor é água para nos lavar. Leandro, aonde eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso? É na palavra de Deus, querido. Ah, querido, se até hoje você está procurando ainda essa lista de regras, querido, conheça a Deus, conheça o Senhor, você vai ver o que Ele gosta. Eu não quero perder o meu tempo aqui falando um monte de coisas que você não deve fazer, querido. Mas eu posso te dizer o que você tem que fazer. Me lembro de um exemplo que eu escutei que me marcou muito. E esse pastor falou que na criação de um dos filhos dele, logo que o filho cresceu e invocou com canetinha, era uma luta, porque a casa toda começou a ser rabiscada. Certa vez ele pegou, o filhinho estava lá rabiscando a geladeira, e ele falou: filho, não pode rabiscar a geladeira, e brigou com ele. Beleza. No outro dia ele pega o filho escrevendo na parede, ele fala: filho, mas não pode escrever na geladeira, não pode escrever na parede. Outro dia, um piano caríssimo que ele tinha, ele foi lá escrevendo, rabiscando, e ele: filho, não pode no piano. E ele já indignado ali, ele foi e falou: já sei. Ele pegou ali um pacote de folha A4 e falou: filho, é aqui que tem que escrever. Filho, escreve aqui. Depois disso, querido, nunca mais. Nunca mais, querido. Eu não quero te encher de um monte de nãos, querido, mas eu quero te encher do que você pode em Deus, amém? Do que você pode fazer no Senhor, viver com o Senhor é o melhor para se fazer. Então se lava, aprenda a fazer o bem. Busquem a justiça que começa com você. Não queira ter um Brasil justo se você não é justo. Quer ver uma política nova, querido? Está chegando aí, né? Os pré-candidatos estão pegando fogo nas redes sociais aí, começou. Querido, mas não tem política nova, não tem política justa sem eleitor justo. Para de vender o seu voto, para de trocar: não, eu vou votar porque se ele for para lá vai ser bom para mim, isso. Não, querido. Então começa a pensar no bem da nação como um todo. A proposta de Deus é: Israel, eu estou vendo essa situação de vocês, eu estou vendo que culto religioso, distante, mas eu tenho graça para vocês. Querido, o que nós precisamos de entender é que Deus, Ele não é uma figura histórica. Deus, Ele não é uma força de equilíbrio da moral e ética de todos os povos, não é isso. Tanto filósofo vai dizer isso, né, que não, Deus, Ele só é um símbolo para colocar temor na sociedade e ela não fazer. Não, querido, Deus é muito mais que isso. Deus não é um parâmetro, Deus não é um amuleto que você vai carregar e tudo te vai bem. Deus, Ele é uma pessoa que quer um relacionamento que transformará a sua vida totalmente. Deus, Ele é uma pessoa que vai caminhar com você dia após dia. Querido, e nesses 13 anos que eu tenho de caminhada com o Senhor, como Deus tem me transformado.
como eu tenho sido uma pessoa melhor, uma pessoa mais íntegra, perfeito, querido, não. Mas buscando a estatura de Cristo, dia após dia. Deus, Ele quer te convidar para entrar nessa graça. Para entrar na graça, talvez vai ser necessário você abandonar, sim, algumas coisas. Mas que vai valer tão a pena, querido, porque bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Se coloca de pé no seu lugar, querido. Eu quero finalizar essa palavra, essa reflexão, com 2 versículos que meio que fecham esse convite do Senhor. Presta bastante atenção, querido. Sei que a vontade de tomar água é grande, mas se você sair agora, você vai perder o mais importante desse culto, que é se desafiar. Quer falar, isso é para mim, eu quero viver. Então a água daqui a pouco. Isaías 1,18, o Senhor fala, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. E Ele diz para você, embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Querido, o Senhor está falando assim, filho, não importa como que está a sua vida. Não importa, você fala, não, eu sou pecador demais. Não importa, querido, você vai se tornar branco como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Queridos, tem um desafio do Senhor para nós. Há pessoas que falam, Leandro, então, pelo que você falou aí, é melhor então nem vir para a igreja do que vir de qualquer jeito. Eu falo, não é isso que eu quis dizer. É melhor você tomar uma postura hoje do que continuar a sua vida religiosa, vazia e sem sentido. É isso que eu quero dizer. Isaías 1,19, eu não vou ler na versão NVI, mas na RA fala, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Querido, olha como é claro, se quisesse, querido, você quer, eu quero, beleza, meio caminho andado, mas tem o ouvirdes. E se você pesquisar, querido, escutar e ouvir tem diferença. Escutar está relacionado a saber que o seu ouvido funciona. Você escuta, ó, vibrou o tímpano. Agora ouvir fala de escutar, de entender, de colocar em prática, de fazer aquilo ser vida em mim. Se quiseres, beleza, eu quero, então ouça a palavra do Senhor, que Ele não é uma palavra de condenação, é uma nova vida que Deus tem para você, é graça, e o resultado disso, querido, é que nós comeremos o melhor dessa terra. Eu não vou finalizar esse culto te prometendo, querido, coisas boas e maravilhosas, porque isso, querido, é consequência de uma vida de querer e ouvir o Senhor. Esse problema que está te atormentando aí, querido, queira, busque o Senhor, que quando você menos esperar, Ele vai te surpreender com a solução. Quando você menos esperar, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento, querido. Eu sei que é difícil às vezes permanecer de olhos fechados, mas é para te ajudar a concentrar, querido. É para te ajudar a dizer, Deus, eu quero isso, é isso que eu preciso mesmo. Começa a buscar o Senhor. Toma, Deus, toma o teu povo nessa noite. Me toma, Senhor. Como o Senhor me impactou com essa palavra, Deus, e eu me senti desafiado. Eu reconheço a minha situação podre de se eu ficar longe do Senhor. Reconheça o que é o pecado, o que é o vício, o que está tentando te atormentar, o que é o desânimo, qual é a enfermidade, qual é o pensamento negativo.
Coloque isso diante de Deus. Começa a trazer a realidade do que Deus tem para você. Substitui, beba dessa água do Espírito. Oh, Espírito Santo, começa a ministrar. Espírito Santo, conclui, arremata, convence, ilumina, Espírito Santo. Vai, querido, fala com Deus, do seu jeito, do seu jeito. Deixa Ele te inundar, querido. Deixa Ele te inundar. Que fala em meio ao silêncio. Diga não a uma vida dupla. Que expressa a vida em meu coração. Deixa Ele te envolver, querido. De amor, a graça disponível para você, a graça de Deus disponível para você, amor, acima de toda vontade, acima em meu coração, tudo eu sei. Você pode, querido. Vai para essa graça. Vai, vai. Não deixe ir embora o que uma vez queimou em meu coração. O meu primeiro amor. Tudo eu sei que Ele suporta. O amor espera e tudo irá sofrer. Não deixe ir embora o que uma vez em meu coração. O meu acenda. Deixa Ele despertar isso em você, querido. Permanecer nele, permanecer nessa graça. Derrama o amor que nunca falha, nunca falha. Cante isso, querido, acenda. Acenda a chama. Eu vou perseverar, Senhor. Eu quero estar nessa graça. Isso não apaga. Derrama o amor que Ele te oferece. Ele te dá os meios, o necessário, a força. Acende, acende. acenda a chama que não se apaga. Anseie isso, querido. Derrama o amor que nunca falha. É isso, Deus, é isso. Entenda isso. Há uma decisão diária de escolher a graça do Senhor e não a vida dupla, a religiosidade, não o que esse mundo tem para oferecer, mas o que Deus te oferece. E é muito importante que você entenda isso, querido. Não há palavra mágica, não há conferência mágica, culto,
pastor que fará isso por você, mas é algo que queima dentro de você e te faz ser indesistível. Peça isso a Ele, querido. Peça isso a Ele. Você que está dizendo aí, Deus, não adianta nada, amanhã vai ser tudo a mesma coisa. Repreende essa palavra maldita. Eu repreendo no nome de Jesus da sua vida, querido. Espírito Santo, Tu sabes que eu sou apenas um cooperador. Quem faz a obra, quem convence, quem dá as ferramentas, quem leva o alcance dessa vida na graça é o Senhor. Por isso, incendeia cada coração aqui, Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo, fortalece a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Deus. Eu clamo que como essa palavra foi para mim um boom, um start, seja na vida de cada um deles. Que nós não aceitemos mais, Senhor, o comodismo, a tolerância ao mal, mas que possamos viver essa vida transformadora da pessoa do Espírito Santo em nós. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Transborda sobre as vidas dos meus irmãos. Transborda agora, Espírito Santo. Essa semana ainda você verá os resultados disso, querido. Ele te surpreende. Quanto mais você o busca, é uma novidade, é uma surpresa. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, a tua igreja, Senhor. Que nós sejamos aqueles que viveremos a plenitude da tua graça, Senhor. Que o teu amor, ó Deus, que a graça do teu Filho e o poder do teu Espírito Santo seja sobre o teu povo hoje, por todo sempre. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, querido. Semana que vem, aniversário de 8 anos da CCT. Vai na paz. Perfeito.